Gênesis, capítulo 47. José apresentou-se ao faraó e informou: Meu pai e meus irmãos com seus rebanhos, seu gado e tudo que possuem, acabaram de chegar de Canaã. Neste exato momento eles estão em Gósen. Ele havia levado consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O rei do Egito perguntou: Com que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para este país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã não há mais pasto para nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitir, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gósen. O faraó olhou para José e disse: Então seu pai e seus irmãos estão aqui. Um reencontro. Pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, Gósen pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó e ele perguntou ao pai de José: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: Os anos da minha peregrinação são 130. Uma vida curta e difícil, bem diferente da vida longa de meus antepassados. Depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra, a região de Ramsés, que é Gósen, como o faraó havia ordenado. José dava toda a atenção possível a seu pai, seus irmãos e a família de seu pai, até aos bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José já havia arrecadado, em troca dos alimentos que fornecia, todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã. E essa fortuna estava guardada no palácio do faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediram: Precisamos de mais alimento. Você vai ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse: Tragam seus animais. Já que não tem mais dinheiro, trocarei o alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gado e jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram dizendo: Você sabe que não temos mais dinheiro. Nosso dinheiro acabou e também trocamos todos os nossos animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo e para que as terras se vamos morrer de fome em sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca de nosso trabalho e de nossas terras. Seremos escravos do faraó e abriremos mão de nossas terras. Não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência, isto é, o suficiente para continuar vivos e manter nossas terras produzindo. Assim José comprou para o faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. O faraó passou a ser o proprietário de toda a terra do Egito, e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles, porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com aquele salário. Por isso não precisavam vender suas terras. José anunciou ao povo: A situação é esta. Comprei para o faraó cada um de vocês com suas terras. Em troca receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó e ficarão com 4/5 para vocês e suas famílias. Assim poderão dar de comer a seus filhos. O povo respondeu: Você salvou nossa vida!
É com gratidão e alegria que seremos escravos do faraó. José baixou um decreto sobre a terra no Egito, que ainda está em vigor. 1/5 pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passaram às mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito. Ao todo, viveu 147 anos. Quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse: Faça-me este favor. Ponha sua mão debaixo da minha coxa, em sinal de sua lealdade e honestidade para comigo até o fim. E prometa que não vai me enterrar no Egito. Quando eu for para junto de meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou. Farei o que o senhor está me pedindo. Israel insistiu. Então, me prometa. E José prometeu. Depois disso, Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e gratidão. Gênesis, capítulo 48. Algum tempo depois dessa conversa, informaram a José: seu pai está muito doente. Acompanhado de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, ele foi visitar Jacó. Quando disseram a Jacó: seu filho José chegou, ele ergueu o corpo e se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus forte apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele disse: eu o tornarei próspero e multiplicarei sua descendência. Farei de você uma congregação de tribos e entregarei esta terra a seus descendentes como herança permanente. Agora vou adotar seus 2 filhos que nasceram no Egito antes que eu reencontrasse você. Eles estarão em posição de igualdade com Rúben e Simeão. Mas os filhos nascidos depois deles serão seus e terão parte na herança de seus irmãos. É assim que deve ser, pois ao retornar de Padã, sua mãe Raquel, para minha grande tristeza, morreu enquanto estávamos em Canaã, a uma curta distância de Efrata, hoje chamada Belém. Foi só nesse momento que Jacó percebeu a presença dos filhos de José e disse: quem são eles? José disse ao pai: são os filhos que Deus me deu neste país. Jacó pediu: traga-os para perto, para que eu possa abençoá-los. Jacó não tinha uma boa visão por causa da idade. Estava praticamente cego. Então José os trouxe para bem perto dele. Israel beijou e abraçou os meninos e disse a José: eu não esperava vê-lo de novo. E agora, Deus permite que eu também veja seus filhos. Então José os retirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto voltado para o chão, em sinal de respeito. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e o pôs à esquerda de Israel. Com a mão esquerda conduziu Manassés para o lado direito. Os 2 meninos ficaram assim diante de Jacó. Mas Israel, cruzando os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e os abençoou. O Deus diante de quem andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes meninos. Que meu nome possa ecoar na vida deles, assim como o nome de Abraão e Isaque, meus pais. E que eles cresçam e encham a terra com seus filhos. Quando José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, pensou que ele havia se enganado e tentou mudá-la para a cabeça de Manassés. Ele justificou-se: não esta cabeça, pai. O mais velho é o outro.
Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou a troca e explicou: Não, meu filho. Sei o que estou fazendo. Ele também se tornará um povo e também será alguém importante. Mas o irmão mais novo será mais importante ainda, e sua descendência enriquecerá as nações. Então abençoou os dois. Israel usará o nome de vocês para abençoar assim. Que Deus faça a você o que fez a Efraim e Manassés. Israel não quis deixar dúvidas. Efraim foi posto à frente de Manassés. Ele disse a José: Minha morte está próxima. Deus acompanhe você e o faça voltar em segurança para a terra de seus pais. Quanto a mim, estou dando a você como primeiro entre seus irmãos a terra montanhosa que tomei dos amorreus com minha espada e meu arco.